Graça e paz, meus queridos irmãos. Estamos aqui gravando esse vídeo para levar uma mensagem de esperança e de paz para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês o Salmo de número 127, versículo 1. Aliás, 121, versículo 1, que diz o seguinte: levantarei os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O livro de Salmo é um livro super especial, porque é o único livro na Bíblia Sagrada em que não foi escrito para homens. Foi escrito para Deus. É um livro de orações, é um livro de súplica, é um livro de petição, é um livro onde o salmista abre o seu coração para o Senhor e coloca diante dele as suas preocupações, seus temores, as suas ansiedades, as suas incertezas, as suas dúvidas. E nada melhor do que isso, do que nós começarmos essa meditação e falando o que eu tenho de falar, lendo esse salmo tão conhecido de todos nós. O salmista, ele tinha presenciado durante longos anos da vida dele que ao redor de Jerusalém, lá estavam as montanhas fixas nos seus lugares. Entrava anos, saía anos, e lá estavam as montanhas. Elas não se abalavam por nada. Aconteça o que acontecesse, lá estavam elas. E Davi olhou para aquelas montanhas e disse: quão seguras elas estão. Quão seguras. Mas, e você se lembra também que Jesus Cristo disse em determinado lugar no Evangelho, quando fala sobre os últimos dias, ele disse: quem estiver na cidade, fuja para os montes. Você se lembra também que Ló, quando fugiu de Sodoma e Gomorra, primeiro ele foi para uma cidade chamada Luz, e depois ele foi para as montanhas, porque lá se encontrava mais seguro. As montanhas, para aquele povo, era um lugar seguro. Mas o salmista disse, mas observe o que diz o restante do versículo. O salmista diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele completa: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É verdade que a montanha é um lugar seguro, mas ele diz: mas a minha verdadeira segurança está em Deus, está no Senhor, em quem eu coloco a minha confiança e a minha esperança. E nesses dias que estamos vivendo, eu quero convidar a todos a colocar nossa esperança em Deus acima de todas as coisas. Certamente nós poderíamos colocar a nossa esperança em tantas outras coisas, né? No avanço da medicina, nos políticos, no poder, no dinheiro, tantas coisas. Mas tudo isso é inútil. Tudo isso não tem valor algum. A nossa esperança deve ser colocada única e exclusivamente em Deus. Somente nele e ninguém mais. Por isso o salmista diz: a minha esperança, o meu socorro vem do Senhor. Quem é o teu Senhor? Alguém poderia perguntar. E ele disse: ele é aquele que fez os céus e a terra. Quão poderoso ele é. Quão poderoso nosso Deus, aquele Deus que criou todas as coisas. Não existe nada neste mundo que não tenha sido criado por Ele e para Ele. Pois é nesse Deus que nós descansamos, né? Nesse Deus nós colocamos a nossa esperança.
Eu separei aqui hoje 10 motivos, 10 razões para nós orarmos, para buscarmos a face do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, devemos começar com louvor. Louve ao Senhor por ser o seu filho, por ser o seu herdeiro, por você ser alvo da proteção e do cuidado de Deus. Veja o que Jesus Cristo disse aos seus discípulos e, consequentemente, também a todos nós, em Lucas 12:32. Ele disse: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai vos agradou em dar-vos o reino. Dar-vos o reino. Em segundo lugar, agradeça a Deus, expresse gratidão ao Senhor por saber que Deus está no controle de todas as coisas, por você ter conhecimento e saber que Ele é soberano sobre o céu, sobre a terra, sobre tudo que existe. Deus é soberano, Ele domina, Ele governa esse mundo e nós devemos descansar nisso. Lembrar-nos disso diariamente. O nosso Deus está no controle desse universo. Isaías 43, versículo 15, a Escritura diz: eu sou o Senhor. E Senhor aqui quer dizer dono, aquele que governa, aquele que tem autoridade, aquele que tem poder. Eu sou o vosso santo. O que ele está dizendo aqui? Eu estou separado de tudo e de todos, eu sou diferente, eu não sou um igual a vocês. Eu sou santo, eu sou colocado à parte. Não tem ninguém que é colocado nessa categoria na qual eu me encontro. Não tem ninguém, absolutamente ninguém. Deus não está rivalizando com ninguém. Ele é Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. E o salmista Isaías completa: o Criador de Israel. E para não tivesse dúvida, ele diz: o vosso Rei, o soberano, o vosso Rei, aquele que governa, aquele que tem poder, aquele que tem autoridade. Esse é o Deus que nós servimos, alegremos-nos nisso. Essa mensagem precisa estar presente na nossa vida todos os dias, não podemos esquecer disso em momento algum, nesses momentos, nesses dias, digo. Terceiro lugar, peça a Deus que conceda a você a graça para santificar e honrar o seu nome nesse momento. Exatamente como disse Jesus. Jesus disse, a oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte: santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. O que é santificar? Santificar é honrar. Santificar é reconhecer a grandeza dele. Santificar é você reconhecer aquilo que Deus é. Então faça isso todos os dias. Santifique através de uma vida de obediência, de submissão, de rendição, de confiança, de fé, de esperança. Santifique ao testemunhar aos outros da sua fé, da sua confiança em Deus, da sua dependência dele. Eu não estou falando apenas de falar, de abrir a boca. Sim, devemos falar, devemos abrir a boca e falar de Jesus para as pessoas. Mas eu estou falando de algo mais poderoso do que isso, das pessoas olhar para você e perceber que você confia verdadeiramente em Deus. Em quarto lugar, faça ao Senhor aquela oração tão conhecida de todos nós. Presente também no Pai Nosso. Quando Jesus Cristo disse: venha o teu reino, seja feito a tua vontade, na terra como ela é feita nos céus. A vontade de Deus é feita nos céus de modo absoluto. E a nossa oração é para que essa vontade também seja feita na terra de igual modo.
E isso começa com a nossa submissão, com a nossa obediência, com a nossa rendição. Não é? Então faça isso. Jesus Cristo nos ensinou a fazer isso. Ele disse, devemos orar dessa forma, devemos suplicar a Ele, devemos dizer, Senhor Deus, venha o Teu reino sobre nós, que Tu possas exercer o Teu domínio sobre a nossa vida, que não haja 1 milímetro sequer neste mundo, de fato não há, onde esse mundo, onde o domínio de Deus vem estar. A Deus não domina nesse espaço. Não, Deus domina em tudo e absolutamente tudo, porque o reino dele abrange o mundo todo, o universo inteiro, os céus e a terra. Em quinto lugar, diga ao Senhor, Senhor, neste momento de tantas incertezas, eu tenho certeza de uma coisa só, que tudo vai redundar para a Tua glória, para a glória do Teu santo nome. Veja o que diz a Escritura, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Todas as coisas neste mundo, tudo que existe nesse mundo foi feito e criado para a glória de Deus. Todas as coisas, nada escapa, nada, absolutamente nada. E que essa situação da qual nós estamos vivendo, de dúvida, de incerteza, de temor, de preocupação conosco, com nossos familiares, com a dor, com o sofrimento, com tantas coisas, nós possamos lembrar disso e suplicar e pedir a Deus, Senhor Deus, que isso seja para a glória do Teu nome, que o Teu nome, quando terminar tudo isso, quando tudo isso chegar ao fim, que o Teu nome seja grande, que o Teu nome esteja no alto, no lugar mais alto que possa estar. Tu seja adorado, honrado, exaltado por todos. Em sexto lugar, ore por você mesmo para que a sua fé não desfaleça. Pelo contrário, se fortaleça cada vez mais e você venha ser um instrumento de Deus para fortalecer os seus irmãos, seus amigos e parentes. Você se lembra que antes da crucificação de Jesus, Jesus orou por seus discípulos e disse a Pedro, eu orei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E quando tu voltares, ele disse, fortalece os teus irmãos. Então essa é o que devemos pedir. Senhor Deus, fortalece a minha fé. Você se lembra também que Jesus Cristo fez que os discípulos fizeram essa oração a Jesus? Senhor Deus, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Precisamos de fé. E peça a Deus. A Bíblia diz que a fé é uma dádiva dele. Ele que concede fé. Então, Senhor Deus, fortalece a minha fé, para que eu passe por esse momento cada vez mais forte, que eu saia do outro lado dessa situação cada vez mais fortalecido. Faça isso. Ore também, em sétimo lugar, ore por seus familiares. Agora é um momento propício para isso. Tendo oportunidade, fale com seus familiares. Use os meios que nós temos para alcançar eles. Mande mensagem se você não pode estar presente com eles. Seus amigos, vizinhos, conhecidos. Fale com eles sobre a fragilidade e a brevidade da vida. Fale com eles especialmente sobre a importância de colocar nossa confiança em Deus e esperar nele. Mostre a eles que Deus tem o controle de todas as coisas. Mostre-lhe que o Senhor Todo-Poderoso
é Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Diga-lhe sobre a importância de se voltar para o Senhor em arrependimento e fé, e de colocar a nossa confiança, a nossa dependência única e exclusivamente nele. Faça isso. Ensine as pessoas aquilo que você sabe sobre Deus, sobre o poder, sobre a bondade, sobre o amor dele. Em 8º lugar, ore por nossa igreja, ore por sua igreja, por cada membro, cada congregado. Suplique a Deus que fortaleça a fé de cada um. Ore de modo especial por aqueles que estão em situações de vulnerabilidade, que é o caso dos idosos, as pessoas com problema de saúde, cardíaco, problema de pressão alta, problema de saúde, os problemas de saúde os mais diversos, problemas de asmas, as grávidas. Ore por elas. Coloque essas pessoas diante de Deus. Deus haverá de abençoar. É a oportunidade de nós fazer isso. Deus está nos dando um privilégio tão grande, um privilégio tão maravilhoso de nós fazermos isso, buscarmos a sua face, orar por aqueles que necessitam, se solidarizar com eles. Em 9º lugar, ore por nosso país, pelas autoridades constituídas, que Deus conceda sabedoria e misericórdia a cada um deles. Deus conceda a eles o temor no seu coração, temor de Deus. Que eles percebam quão frágeis somos nós, quão pequenos somos nós, quão dependente de Deus nós somos. Um vírus tão pequeno faz um estrago tão grande na vida de uma nação, na economia de uma nação. Mas Deus pode reverter a situação. Nós dependemos dele, somente de Deus. Não é o salmista que disse? Em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não construir a casa, de nada adianta você trabalhar. Então tudo nós dependemos de Deus neste momento. Eu oro especialmente pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Ore pelo ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Deus dê sabedoria a esses homens e pelas demais autoridades do nosso país. Ore pelo mundo, pelas nações, pelos continentes que estão desesperados. Ore pelas autoridades. Que Deus conceda a eles sabedoria para lidar com essa situação. Eu estava ouvindo agora há pouco uma notícia e estava se dizendo que os Estados Unidos está trabalhando incansavelmente na esperança de encontrar um medicamento. E já se sabe qual é. Já foi testado em algumas pessoas com bons resultados. O governo americano já pediu celeridade na situação para que se apresse o mais depressa possível. Vamos orar por isso, vamos colocar diante de Deus, vamos pedir a Deus pelos cientistas, pelos políticos, pelos órgãos regulamentadores, no caso a Anvisa no Brasil, para que todos trabalhem com um acordo e acelere o máximo possível. Vamos orar por isso. Vamos orar para que Deus dê sabedoria para essas pessoas lidar com essa situação e conceda a eles o arrependimento para se voltarem para o Senhor, porque o nosso Deus é gracioso, bondoso, pronto em perdoar a todos aqueles que se achegam a Ele.
Segundo as Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar por isso. E Deus haverá de nos abençoar. Que Deus abençoe a mim. Que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe essa nação brasileira. Deus abençoe a sua família, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém. Amém.